Sou a Sara Alves e Calaim, tenho 3 filhos, sou casada, nasci numa família de músicos, sou a mais nova de 4 irmãos músicos. Então a música sempre fez parte da minha vida, do meu dia-a-dia. Algo que eu não consigo lembrar qual foi a primeira vez que eu cantei, ou que eu ouvi uma música que gostei, ou que eu compus até, porque os meus irmãos, sendo músicos e muito mais velhos do que eu quando era criança eles já tinham gigs, já tinham ensaios, já estavam a ensaiar em casa, a tocar acordes, então eu acho que a minha primeira composição talvez terá sido por cima de alguma sequência de acordes que o meu irmão mais velho estava a tocar. E então eu fui sendo confrontada com uma força muito específica que acontece na música e no louvor. Que a música tem esta força de nos transportar de um estado de espírito para o outro, tem esta força de impactar o nosso coração, de nos arrepiar, de nos acalmar ou de nos entusiasmar. Eu cresci assim, no meio da música e no meio do louvor. Então, esta é quem sou eu. Então, o facto de eu ser a mais nova de 4 irmãos e todos músicos, acabou por me fazer assim... Não colocou em cima de mim uma pressão, eu acho que fui eu própria que coloquei essa pressão em cima de mim e eu tive um bocado de pressa de crescer. Fui uma criança com alguma pressa de crescer. Eu era criança, já queria ser adolescente, era adolescente, já queria ser jovem adulta já queria estar na minha casa com os meus filhos, então eu fui tendo alguma dificuldade de aproveitar o caminho, o processo. Eu tinha pressa de chegar ao outro lado, não é? E agora eu entendo que há muita beleza no processo, muita beleza no caminho, na travessia. Eu aprendi a desfrutar do processo, ao ponto de que, hoje em dia, é a minha parte preferida de qualquer projeto que eu faça. É o processo, é o brainstorming, é o pensar, ter ideias, construir, não era assim, volta atrás. Ou seja, o processo é fascinante. E eu, quando era mais nova, não sabia disso. Hoje eu sei e é disso que a minha música fala. É sobre apreciar o caminho e desfrutar da travessia. Então, acho que a primeira composição que eu me lembro, eu acho que eu tinha 17 ou 18 anos, o meu irmão Marcos tinha uma sequência de acordes muito interessante, eu fui buscar acho que é uma passagem em Provérbios, e comecei a cantá-la por cima. Essa música nós depois apresentámos 2 vezes ou uma vez, era um congresso chamado Máquina de Sonhos e nós fomos os 4 irmãos, mais a minha cunhada, tocar e apresentámos essa música. Essa música nunca mais cantei, mas na verdade eu não sei se essa música foi a primeira que eu compus, porque como eu cresci num ambiente musical e os meus irmãos estavam sempre a ensaiar em casa e com novas ideias, eu acho que eu devo ter feito alguma música, algures aí, que eu já não sei onde é que está, que eu não gravei. Ou seja, esta questão da composição e da música sempre fez parte da minha vida. Então eu não sei precisar quando é que foi a primeira música, mas lembro-me dessa que fiz com o meu irmão Marcos. Então, o facto dos meus irmãos serem muito mais velhos e já estarem num estágio musical muito bom, eu tive alguma dificuldade de entender quando é que as músicas ou até a minha colocação vocal estava pronta a ser partilhada. Houve esta questão, esta luta interna durante algum tempo. Lembro que a primeira vez que eu cantei, não foi a primeira vez a solo, mas foi assim a primeira vez mais importante, talvez, que eu estava a tocar violoncelo e a cantar no lançamento de um álbum de Natal. E eu, em vez de sentir alegria, lembro-me que senti alívio, tipo, ok, eu pelo menos já fiz isto. A pressão que eu coloquei em mim própria era tanta que eu lembro-me de me sentir aliviada, de tipo, ok, olha, pelo menos esta coisa eu já fiz, esta canção eu já cantei. Então foi um processo difícil de desconstruir esta pressão, que na verdade foi uma coisa construída por mim própria. Eu agora entendo que Deus colocou uma porção de graça muito específica na minha vida que eu devia ter partilhado desde o início. Então posso dizer que foi um bocadinho difícil corresponder.
Eu acho que a raiz da inspiração criativa reside na minha capacidade de observar e sentir o mundo de forma profunda. E sentir tudo de forma profunda, às vezes, significa que podemos sofrer um bocadinho mais com algumas coisas, ter muita sensibilidade, às vezes pode ser complicado. Mas eu acho que reside aí, na capacidade de sentir e observar. Ou seja, eu acho que a fonte da minha criatividade não são só outros músicos ou melodias, eu acho que é muito mais do que isso. É, às vezes, conversas que eu tenho com amigos meus, passeios na natureza, paisagens bonitas, momentos em que eu me senti amada, ou às vezes um solo de piano muito bem tocado, que me arrepia a pele. Tudo isso contribui para encher assim como se fosse o meu recipiente de inspiração criativa. E acho que todos nós temos esse recipiente, onde vamos guardando coisas que nos acontecem, sentimentos, vivências, observação de obras de arte, quando ouvimos outras músicas, e guardamos aqui neste recipiente. E depois, na altura de criar, vamos lá buscar, às vezes de forma inconsciente. E porquê é que eu digo isto? Eu acho então que o meu ato criativo é muito mais uma sinergia entre mim e o mundo à minha volta do que propriamente uma coisa só minha. O ato criativo é uma colaboração com o mundo à minha volta. Eu estou a dizer isto porque então é muito importante que eu partilhe a minha arte. Uma coisa é eu criar a minha arte, uma coisa é eu criar as minhas músicas, mas eu posso guardá-las. Ou eu posso partilhar. E a importância de partilhar é que eu vou estar a ajudar outros criativos a depois partilharem as suas criações, sejam de design, de vídeo, de ilustração, de música, o que for. Se eu não partilhar, eu estou a privar outros de criarem o seu recipiente com o património de material criativo depois para criar. E então, isto é alguma coisa que eu entendi recentemente, a importância de nós partilharmos sem medo. Porque eu até, falando desta música específica que estou a lançar agora, demorei muito tempo a ganhar a coragem de partilhá-la. Eu estive aqui a debater-me com um certo síndrome de impostor, de será que é para lançar, será que as pessoas vão gostar, será que... Chega de pensar no que é que as pessoas vão pensar, o que é que vão sentir, o que é que vão julgar. O importante é partilhares, porque a partilhar a tua arte, quando tu entendes que és um filho de Deus, criado à sua imagem, e que aquilo que tens para dar, na verdade, não é virtude de tu, é virtude de Deus, então partilhar a tua arte é muito mais um ato de generosidade do que um ato de vaidade. Então, este é o desafio que eu também gostava de deixar aqui, que é urgente que nós partilhemos aquilo que temos estado a criar. Eu acho que esta questão do síndrome de impostor tem a ver com o facto de eu às vezes sentir que a música poderia não estar à altura, não estar tão boa quanto deveria. E aqui remete-me para uma questão que é a questão da competitividade. Competitividade não liga bem com a criatividade. Competitividade liga bem com, por exemplo, os atletas que têm um objetivo específico, que é de ganhar o primeiro lugar, que é de ganhar a medalha. Um criativo não deve gastar energia em ser o melhor, em ser tão bom quanto. Não, nós devemos gastar a nossa energia em tentar encontrarmos a nossa voz, a nossa linguagem, para nós chegarmos às pessoas que precisam da nossa arte. Esse é o objetivo, talvez, da arte, é a nossa generosidade de encontrarmos a nossa linguagem para chegarmos às pessoas que precisam de usufruir da nossa arte. Ou seja, pensando nos nossos dons, fazendo aqui uma analogia talvez com as árvores que dão fruto. Uma macieira dá maçãs, mas a macieira não se alimenta das maçãs, ela alimenta-se da água. As maçãs que ela produz é para alimentar as pessoas que passam à volta dela. Então, se nós pensarmos nos nossos dons dessa forma, acho que é interessante porque realmente aquilo que eu produzo, os meus dons ganham sentido quando eu começo a partilhá-los. Como se fosse para alimentar as pessoas que passam à minha volta, tal como eu me alimento dos dons dos meus amigos, dos meus irmãos na fé. Então, mais uma vez, a importância de partilhar. Eu acho que eu cheguei a esta conclusão, chega de pensar o que é que as pessoas vão pensar, julgar, não. Eu vou fazer porque eu sou generosa, eu entendo que aquilo que eu tenho não é de mim, é a virtude de Deus, então eu vou partilhar. E então é isso que eu quero falar. E na verdade, esta música ajuda-me a mim a desfrutar do processo. Porque é uma coisa que eu entendia que o caminho é tão importante quanto o lugar a que se chega. Porque é o caminho que nos prepara para o lugar, é o caminho que nos vai preparando. É no caminho, até pensando numa perspectiva de vida cristã, é no caminho que Jesus se vai apresentando a nós.
como fez com Paulo. É no caminho que nós vamos desenvolvendo uma amizade com Jesus, é no caminho que vamos experimentando muitas coisas de bom. Então, é esta questão de conseguirmos desfrutar do caminho. Há uma passagem que eu gosto muito, que é o caminho até Emaús, que há 2 discípulos que estão a caminhar. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus junta-se a eles no caminho, mas eles não o reconhecem logo. E depois há uma coisa que um deles diz, em retrospectiva, quando eles já perceberam que quem andava com eles era Jesus, ele disse qualquer coisa como: não é verdade que nos ardia o coração dentro do peito enquanto ele nos falava. E eu acho isso tão bonito, porque quando nós somos amigos de Jesus, o caminho passa a ser fascinante. É esta coisa, este arrepio na alma, este arder do coração quando nós caminhamos perto de Jesus. A amizade com Jesus muda tudo. E também nesta questão de partilhar e de criar arte. Nós, ao caminharmos com Jesus, que vamos tendo um entendimento sobre a vida muito diferente. Uma coisa que acontece quando nós somos muito amigos de alguém é que nós vamos ficando parecidos com essa pessoa, não é? Nós vamos ganhando características dessa pessoa, formas de pensar, mentalidades parecidas. Então, daí a importância de sermos amigos de Jesus. A amizade com Jesus vai nos ajudar a ter um entendimento da vida muito diferente. Jesus falava e ensinava por parábolas, mas ele depois explicava as parábolas aos seus amigos. Então, é isso. O caminho e o processo da nossa vida aqui, neste plano terreno, ganha uma dimensão fascinante se for feito ao lado de Jesus. Eu lembro-me que estava a meditar nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu lembro-me de pensar assim: eu quero poder dizer isso no fim da minha vida. E depois pensei assim: eu quero poder dizer isso hoje, dizer que eu travo o bom combate, eu guardo a fé. Eu estou a viver agora e eu estou a escolher fazer isso, olhar para Jesus, caminhar com Jesus. E é isso, e a bridge da música diz isso: eu travo o bom combate e guardo a fé, clamo o teu nome, olho para ti. Então acho que essa foi a grande inspiração, foi a primeira parte da canção que eu escrevi. Depois o verso veio a seguir. Então a parte central da música é as palavras do apóstolo Paulo ditas no presente, que é: eu travo o bom combate, eu guardo a fé. Eu acho que a minha mensagem central é que nós possamos, a base é caminharmos com Jesus para nós entendermos até quem nós somos. Porque o facto de andarmos com Jesus vai nos dar uma perspectiva diferente sobre as coisas, até sobre nós mesmos. Quando nós entendemos quem nós somos, que somos os filhos amados de Deus, nós percebemos que aquilo que carregamos, como agora falando como criativos, aquilo que nós carregamos de interessante tem muito mais a ver com Deus do que connosco. Nós somos veículos, não é? Para que Deus se manifeste. Então, se tu sentes que tens dom de Deus na tua vida, é urgente que tu o partilhes, para que tu possas ser bênção, não é? Seres um veículo da virtude que não é tua, é de Deus. Então é urgente que partilhes aquilo que carregas dentro de ti. Acho que essa é a mensagem assim central daquilo que eu quero lembrar. É que somos filhos amados, feitos à semelhança do Criador, e então é urgente que não criemos só para nós, mas que partilhemos para que possamos ser veículo da virtude de Deus para os outros. Eu acho então que se tu sentes que Deus te tem chamado para criar e partilhar, aquilo que eu queria que tu te lembrasse é que se tu és um filho amado de Deus, Deus não te chama para te humilhar. Ele tem um plano. Podes não sentir-te capaz de fazer aquilo que Ele te está a pedir para fazer, mas o Senhor vai te capacitar. Confia que Deus é um Pai amoroso que não te quer humilhar, mas quer usar-te e quer trabalhar contigo. Então que nós possamos escolher não só ser usados por Deus, mas ser amigos de Jesus. Depende de nós, se nós queremos ser só usados, porque Deus vai usar até os desconhecidos, vai usar pedras para falar se for preciso, mas agora depende de nós se queremos ser amigos de Deus. E eu posso dizer por experiência que ser amiga de Jesus muda tudo e torna até o processo uma coisa fascinante. Travo o bom combate e guarda a fé, espero em ti e clamo o teu nome, não se afaste de mim o teu olhar. Há um caminho que faço contigo, chamaste por mim, eu decidi seguir e peço fulgor para amar melhor e ter em mim teu coração.
cante assim, e que eu cante assim. Travo o bom combate e guardo a fé. Espero em ti, clamo teu nome. Não se afaste de mim o teu olhar. No bom combate tudo o resto fica atrás. Eu olho para ti, me dedico a ti com todo o meu ser. Travo o bom combate e guardo a fé. Espero em ti, clamo teu nome. Não se afaste de mim o teu olhar. No bom combate tudo o resto fica atrás. Eu olho para ti, me dedico a ti com todo o meu ser, com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Há um caminho que faço contigo. Chamaste por mim, eu decidi seguir. E peço fulgor para amar melhor e ter em mim teu coração, Senhor. E que eu cante assim, e que eu cante assim. Travo o bom combate e guardo a fé. Espero em ti, clamo o teu nome. Não se afaste de mim o teu olhar. No bom combate tudo o resto fica atrás. Eu olho